realmente ansiávamos ter contato com o seu público. Obrigado. Que é um público que acredita em si, um público que está na expectativa, um público que tem confiança e espera muito dos seus convidados. E queremos fazer jus a isto para não defraudar as expectativas. Nós agradecemos a presença. Tá bem, Vou ter aqui. Tá bem, Sim. tá bem. Então, nós fomos convidados para discutirmos, para conversarmos um pouco de como economizar em meio à crise. A crise está em todo lado e em qualquer momento para todos nós. Mas está naquela situação que nós podemos analisar, por exemplo, do copo meio cheio e o copo que é meio vazio, a perspectiva de cada um. Então, nós podemos ver que para alguns há sempre crise, mas no meio disso as pessoas estão a construir, né? Estão a construir sempre Exatamente. A levantar grandes edifícios. Estão a levantar edifícios. Estão comendo. Essa crise então é só para mim. O que está acontecendo? É aí a situação do otimista, do copo meio cheio e o copo meio vazio. E em cômputo geral, a crise é identificada, para além da oportunidade que o Dr. Gideão disse, é identificada como o desaceleramento da economia. Quando, por exemplo, diminui a oferta de trabalho, né? Ou quando diminui essa oferta de trabalho, há desemprego. Então há crise. Quando o poder de compra diminui, né? Então há crise. Okay. Que mesmo as pessoas que estão a trabalhar, que têm uma receita, que têm rendimentos no final do mês, também afeta a crise quando o seu poder de compra reduz. Ou seja, há uma subida generalizada de bens e serviços, isso que nós chamamos de inflação. Então a inflação traz consigo a crise. Por exemplo, a alteração do câmbio. Nós esperávamos que, por exemplo, o dólar pudesse estar cotado em um valor de paridade muito vantajoso para quem tem projetos fora do país. Agora estamos a ver que o dólar está lá para cima, o euro nem se fala, está lá para cima. Isto vai configurar uma crise ou não? Vai configurar uma crise. Então, fundamentalmente para quem tem contactos, para quem tem interesses para o mundo fora do nosso mundo normal, que é Angola. Então, a crise é vista de várias maneiras, de várias perspectivas, e é sentida a partir das racionalidades individuais. Ok. Bem, foi simplesmente aquilo que é a introdução do Dr. Matheus da Silva. É mera introdução. Aqui há muita coisa que se vai desenrolar. Então, preste muita atenção. Doutor, agora sim, estamos preparados para darmos o desenvolvimento daquilo que é o nosso tema. Como economizar em meio à crise, doutor? Porque hoje todo mundo diz que a crise está em todo lado, só acham que conseguiu hoje 100 mil, gasta todos 100 mil. Como é que vamos economizar no meio dessa toda a crise? Legal, isso é verdade. É muito interessante esse ponto que o doutor Matheus elencou do copo meio cheio, meio vazio. É tudo uma questão de perspectiva. Em algum momento você pensa, puxa, eu acho que eu sou o único que estou passando mal. Eu gosto muito de pensar no seguinte, na ideia de viver sempre abaixo das tuas possibilidades, né? Quando, claro, você está trabalhando e tal, vai galgando espaço, vai galgando patamares econômicos. Uma dica que deveria ser basilar é viva sempre talvez 2 ou 3 patamares abaixo das tuas possibilidades. Isso vai fazer com que você tenha um respaldo financeiro seguro, porque afinal de contas o nível que você está vivendo é abaixo daquilo que são as tuas possibilidades. Geralmente a característica, quando o salário aumenta, é aumentar também o estilo de vida. Então, que deveria ser o contrário. Outro ponto seria quitar todas as dívidas. Então, assim, não ter dívida
dá um fôlego muito legal em termos de aquisição quando você tem que economizar. Então, e o grande desafio é exatamente esse. Em termos de crise, como não tem dívida. Quer dizer, mesmo na crise ainda a pessoa acha que tem que se endividar. E por cima é aquela dívida que dizem é júri, né? Usa essa expressão de júri. Sim. Então, doutor, normalmente a pessoa ganha 100 mil, né? Vamos supor que alguém ganha 100 mil kwanza, mas ele compra um telefone de 150 mil kwanza. Será que está a economizar em meio a essa toda a crise? Não. Nós aqui temos algo muito legal que, na minha opinião, é legal, mas para brasileiro não é muito legal, que é a questão da compra parcelada. Nós não temos isso. Todas as transações são em débitos, ou seja, você tem que partir do pressuposto de que você tem dinheiro. Então, um grande erro que muitas das vezes a gente, digo assim, as pessoas, né, de uma forma geral comete, é a tal da ostentação. Então a gente, nessa busca, a gente gasta o que não tem para agradar quem a gente não conhece e tentar ostentar quem a gente não é. E a nossa vida começa a girar nesse torno de ilusão, de efemeridades, porque na verdade nós não temos dinheiro para pagar o que a gente adquiriu. E estamos tentando agradar uma pessoa que a gente nem conhece, provavelmente não está olhando para isso, não está olhando. Não está nem aí. Não está nem aí. E a gente acaba nessa falta de identidade também, né? Isso é verdade. Que bom. Doutor Mateus. Sim. Sim. Doutor, naquilo que o doutor já foi dizendo, eu acho que a mesma pergunta que eu fiz ao doutor, vou me virar também ao doutor Mateus. Nós nos queixamos da crise, realmente. O país não está bom, há muita crise, mas há ainda quem ganha 100 mil e quer um telefone de 150 e 200 mil. É verdade. Bem, este tema, em cômputo geral, nós vamos para a Google e encontramos já a resposta. Como economizar em meio à crise? Encontramos resposta e orientação. Mas vai ser uma resposta muito mecânica, não tem essa conversa, não tem esse link humano, essa proximidade, essa explicação real e contextualizada. O que acontece? Nós vivemos num país em que o nosso poder de compra não é atualizado constantemente com a alteração da inflação. Vivemos num país em que temos a inflação sempre à frente ao poder de compra. E isto diminui a nossa capacidade de raciocínio, diminui a nossa capacidade de sonhar. De sonhar. E tanto que alguns, para verem-se realizados, fazem tudo. Esquecem das suas responsabilidades e fazem essas loucuras financeiras de comprar um telefone que é acima do seu salário. Mas vamos aqui esclarecer algo bem simples. Nós, homens, temos necessidades e desejos. As necessidades existem sempre, estão lá. Ok? Nós aprendemos do princípio que são 3 necessidades básicas: alimentação, vestuário e quê? E isso é lá no ensino básico. Sim, alimentação, vestuário e alimentação. Alimentação, vestuário e habitação. Três necessidades básicas. Dessas 3 necessidades básicas, depois aqui na pirâmide de Maslow vamos encontrar outras necessidades básicas, como o sono, como a intimidade sexual. É aquilo que nos permite todos os dias estar disponíveis para viver, todos os dias estar disponível para se relacionar com as pessoas. Estas necessidades básicas, acima delas vêm outras necessidades que são de conforto, são as necessidades de segurança, perdão. Estas necessidades nos acompanham no nosso dia a dia. Acontece que nós, às vezes, somos minados por desejos. E quanto mais desejos nós tivermos, mais frustrações vamos ter.
Porque se os desejos forem superiores às necessidades e ao nosso bolso, aí vamos entrar na verdadeira crise de identidade. Né? Aquilo que todos já dizem, vamos começar a agradar quem nem está a ver, vamos começar a iludir quem nem sabe se você está fazendo esforço para lhe iludir. Então vamos estar perdidos nessa crise de identidade. Primeiro temos que conhecer a nós mesmos. Onde estão, o que é que nós realmente precisamos, o que é que nós realmente necessitamos e o que é que nós desejamos. E é por isso, digo já aqui agora e ao vivo, é por isso que a Apple chegou ao iPhone 15, 16. Porque as pessoas sempre desejaram o iPhone 2, o iPhone 3, o iPhone 4. Eu desejo. Se pergunta, você tem mesmo essa necessidade de comunicar? Não, é só alô. Mas chegou eles por explorar esse lado do amor erótico que as pessoas têm pelas coisas. Então, o que é que acontece? Chegou só o iPhone 16, não sei, vamos chegar até 20, não sei, iPhone 100. Porque as pessoas vão sempre desejar ser as suas reais necessidades. Então, como é que aparece aí a crise? Aparece a crise quando nós vamos gastar acima do que nós produzimos. Isto já foi aqui bem dito. E gastar acima do que nós produzimos, do que nós recebemos, leva-nos a incorrer a dívidas. E um homem com dívida, mesmo que for pequena, a dívida é como barba, só cresce. Não baixa. Não baixa. Gostei dessa, doutor. Gostei dessa. Então, é melhor evitar ter dívida, porque ela só cresce e vai se tornando uma bola de neve. À medida que o tempo vai passando, ela vai se agigantando. E depois vamos lá para frente, para não monopolizar a conversa, vamos lá para frente dar alguns insights de como realmente economizar em meio à crise. Grande não esse. Doutor, por favor, usa o micro. Não, desculpa. Eu só queria complementar essa ideia que o doutor estava trazendo, né? Esse binômio que na minha opinião é ilimitado, porque você tem, por um lado, os desejos que são ilimitados. A gente nunca vai chegar à conclusão de que chegamos a satisfazer todos os desejos. O ser humano é insatisfeito. Exemplo disso é o próprio rei Salomão, o homem que mais teve dinheiro na vida, teve todas as oportunidades para ter uma vida plena e no final da vida dele, tudo vaidade. Estava dispensando tudo. É tudo vaidade, é como se fosse correr atrás do vento. E olha que você está falando com um homem que teve muito mais dinheiro, né? Então, mas por outra também, a nossa cultura consumista, a nossa cultura econômica, a nossa praça, vai induzindo aquilo que o pessoal do marketing vai chamar de obsolescência, né? Obsolescência planejada ou perceptiva. Ou seja, a ideia de que os próprios produtos que nós consumimos, eles são fabricados intencionalmente para ter uma vida útil, ou planejada, ou então você vai pensar, poxa, esse telefone já não corresponde mais aos meus anseios. E aí vamos vivendo essa bola de neve, como o Dr. Mateus colocou aqui. Mas esta bola de neve pode ser evitada. Pode ser, é verdade. Porque há pessoas que decidem viver o que eles são, cortar desejos. Ele pode ver eles são anestesiados contra os estímulos exteriores que lhe levam a ter desejos de aquisição de bens materiais, desejo de aquisição de coisas supérfluas. E Bauman fala da sociedade pós-moderna. Ele diz que atualmente o shopping para as mulheres é como farmácia.
E as compras são como medicamento. Cada bolsa que compra, cada blusa que compra, é como se estivesse a sentir um alívio, uma cura de uma dor. Por exemplo, se convidares hoje a sua esposa, doutor, para ir a um casamento, ela vai dizer que não tem roupa. Exato. Mas não tem. Exato. Ela vai A dizer, mala está lá bem cheia. não tenho roupa, não vou. Você vai mostrar, olha, tem aqui. Não, não tenho. Mas se convidares a um homem, ou se convidares a mim, tem um casamento assim, vamos. Então, não estamos a tirar pedra às mulheres, que elas são mais possuídas de desejos do que os homens. Mas cabe aos homens controlar os desejos das mulheres. Porque senão o homem que trabalha o tempo todo para que esses desejos sejam satisfeitos. Ok. Isso é verdade. E a crise vai aumentando. Isso. E vai surgir a crise do relacionamento por causa da componente financeira. Ok. Que bom. Quero mais uma vez a dizer a meus telespectadores, na quarta-feira, quando for 18 horas pontualmente, estaremos aqui novamente com um grande tema também. O tema é medicamentos naturais versus medicamentos convencionais. Será com o Dr. naturopata Antônio Bambi. Aqui hoje estamos a falar como economizar em meio à crise. Eu farei perguntas e cada pergunta vale para os meus dois convidados. A primeira pergunta é, vamos supor que alguém faça negócio com 50 mil kwanza e 50 mil kwanza sustenta a família, né, nesse negócio de 50 mil kwanza, paga renda, paga luz e água. Quais são os mecanismos que ela vai ter que usar para se arranjar assim se estabilizar economicamente? Quais são os mecanismos que ela vai usar, essa pessoa? Muito bem, vou tomar a dianteira. Obrigado, doutor. Vamos aqui imaginar, ele tem 50 mil kwanzas e faz um negócio que lhe dá uma renda semanal de 10 mil kwanzas. No final de semana ele vai ter um capital de giro de 60 mil kwanzas, né? Total, né? E tem despesas para realizar. Ok, nós vivemos num país em que não levamos muito a sério a questão do consumo dos bens públicos. No caso, a energia elétrica. A energia elétrica é fornecida pelo Estado. Um pouco mais antes, nós tínhamos os giradores. Ninguém dava-se ao luxo de ter o girador ligado 12 horas, porque precisa de almoçar e precisa de ter as luzes acesas. Exatamente, ouvir uma música. É. Porque sabe que vai pesar o bolso na hora de comprar quê? A gasolina. Combustível. Mas isso continua. Só não afeta diretamente o bolso, mas afeta indiretamente. Você, quando tem as luzes acesas em casa, em plena luz do dia, está a dizer que eu vou pagar mais no final do mês pela luz que estou a consumir. Okay. Apesar de ainda ter uma tarifa fixa para o pós-pago, mas ainda assim estás a cultivar um mau hábito para que no dia que te deslocares para uma determinada área, não vais conseguir cortar esses mau hábito. Outro, a questão do telefone. Há pessoas que, quando pegam o telefone, quando querem falar, não poupam esforço, eles falam muita coisa banal ao telefone, né? E imagina, ele liga para ti e diz, adivinha com quem fala. Nós vamos conversar, adivinha com quem fala, adivinha onde é que estou? Olha, está aqui num sítio tal. Meu, você está a gastar desnecessariamente algo que lá no final do mês vai te fazer falta. Imagina que você vai ter que voltar a comprar saldo, porque gastaste naquela hora. E naquele momento que vai voltar a comprar saldo, alguém da família fica doente. Ficas sem saldo e tens que comprar medicamento, tens medicamento para comprar. Okay. Aí vais ter que escolher. Okay, então vais pensar, daquela vez se eu poupasse mais, falasse com objetividade, okay, eu teria dinheiro para comprar saldo, para comprar medicamento em vez de comprar saldo. Sim. Ok? Vejamos, também a questão da água. As pessoas deixam as torneiras ligadas o dia todo,
passa água, lava o carro e a água passa. O que acontece? Há desperdício. Em meio à crise, deve-se eliminar todo tipo de desperdício que afetam o nosso orçamento. Ok. Para este empreendedor que tem 50 mil kwanzas, está de parabéns. Deve fazer esforço de multiplicar. Tem uma parábola na Bíblia dos talentos. Ele deve multiplicar os seus talentos para que ele não tenha muito aperto na realização de outras despesas. Ok. E neste caso, já para terminar, uma pessoa que quer superar as suas barreiras em termos financeiros, ele tem que aprender a poupar. E poupar resulta de um comportamento de risco, de decisão, de disciplina. E os comportamentos é que guiam toda a nossa vida. Em qualquer empresa, por exemplo, há uma frase muito conhecida em economia, que nas empresas as pessoas são admitidas pelas suas competências, por tudo que você sabe. Mas tudo que você sabe só vale se tens um bom comportamento. Ok? Então, são admitidas pelas suas competências e são demitidas pelo seu comportamento. Então, o comportamento que está ligado a ter disciplina orçamentária, disciplina financeira, disciplina com os custos, disciplina com os gastos, é muito importante, nos faz crescer. Há pessoas que, por exemplo, me pedem dinheiro, me dá só 10 mil kwanzas. Assim mesmo, do nada. Do nada. Não, me dá só 10 mil kwanzas. Me faz só uma transferência de 10 mil kwanzas. Como é que eu vou responder essa pessoa? Meio complicado. Meio complicado. Nosso telespectador, faça como o telespectador e o herculano Sebastião, diz que estamos ligados. Força, ilustre doutor. Mande também a sua pergunta, mande a sua opinião, como fez o telespectador herculano. Doutor, o doutor da Mateus já foi tocando naquilo, já foi dando a resposta daquilo que é a minha pergunta. O doutor tem outro parecer? Sim. Uma das coisas muito importantes em tempos de crises, nessa questão de economizar, né? Então, no enunciado que nos é colocado do empreendedor que tem 50 mil kwanzas. Exato. E aí no final do período tem um capital de giro considerável, né? A primeira coisa a se fazer em todos os cenários é negociação. Eu entendo, sim, que negociar com a família, estabelecer prioridade, tá? De acordo à realidade orçamentária do momento. Olha, temos X, como é que a gente vai alocar esses valores? Tá? E aí, isso exige exatamente aquilo que o Dr. Mateus falou, questão de decisão, né? Fazer cedência. Existem desejos que devem ser descartados. O que não é prioridade fica fora da lista. Vai para a próxima lista. Não conseguimos nesta lista, vai para a próxima lista. Por quê? Porque tem que se estabelecer um valor, tem que se estabelecer esse limite. A outra coisa a ser feita, muitas das vezes a gente vai para o mercado, sabe aquela coisa? A gente vai para o mercado, a gente só sabe que vai comprar, vai fazer a compra do mês. Sem planejamento, sem lista de compra, sem um valor. Uma armadilha muito grande nos mercados, no supermercado, é levar cartão. Quando você leva o cartão, é perigoso. Porque é aquela coisa, você foi tirando das gôndolas, das prateleiras, você foi tirando das prateleiras. Quando você chega, você tem aquela situação, tá? A conta deu X. Aí você pensa, largar tudo com essa fila que está me atrás, todo mundo vai me olhar aqui, puxa, o cara não tem dinheiro, tirou mais do que tem possibilidade. Isso seria diferente se você viesse com o dinheiro. Você fez a lista, preço disso, o total é X e eu vou com o valor que está estabelecido, ponto. Então não tem como você passa a vergonha tranquilamente, mas pelo menos você está vivendo dentro do teu orçamento.
Ok. Então, estabelecer prioridades. Fazer uma lista e ir para o supermercado, ou ir para o mercado, ir para a praça, com tudo planejado. Porque uma palavra que tem que se ter em mente, que tem que se ter muito em conta, é a questão da austeridade, né? Então, tem que ser dessa forma. Pois é. Bem, só precisamos ainda 30 minutos do nosso tempo. Recebi aqui a mensagem do Dr. Trump, disse que o ensinamento está muito bom, o problema está na rede. Olha, a rede é para todos. Hoje, desde as 14 ou 16 horas, temos uma queda da rede. Mas pronto, se a mensagem não tiver a chegar devidamente, nós podemos fazer a retrospectiva amanhã, o mesmo vídeo. Portanto, não vais perder nada, mas mantenha-se ligado, porque temos ainda muito conteúdo para apresentar aqui. Eu vou fazer mais uma pergunta. Uns atrás, aqui no nosso país, há uma moça que foi à França porque diz que vendia bolinhos durante 2 anos e conseguiu arrecadar fundos para ir fazer a vida lá na França. Quer dizer, então o segredo de ter mesmo dinheiro é mesmo economizar? Economizar, isso exige também disciplina, né? Há que se ter disciplina com uma vida disciplinada, né? Okay. A pessoa que está vendendo bolinho por algum tempo, está guardando e tal, é uma pessoa bem disciplinada. Depois tornou-se uma piada, todo mundo dizia que vamos vender bolinho para ir para a França. Doutor Mateus, Bem, a disciplina é um dos 4 Ds da vida. Ok? Disciplina é um dos 4 Ds da vida. Eu lembro da determinação, são a determinação, a disciplina, o último D é Deus. O segundo D não consigo lembrar aqui agora. Se ela teve esta disciplina e conseguiu chegar até a França, e esta disciplina, o outro D é decisão. Esta disciplina deve levar a várias decisões subsequentes para ascender mais outros patamares. Por quê? E isto acontece. Muita gente faz um esforço titânico e conseguem sair fora do país. Mas quando chega lá, relaxa. Eu surpreendi-me uma vez dessa, ao descer do metro, na cidade do Porto, uma angolana a vender bolinho seco, essas rufadas, naquele baú transparente. Eu perguntei, como é que você chegou até aqui? Não, consegui ver. Então você chega até aqui, no Porto, uma cidade linda, e ficas aqui no metro a vender essas coisas. Que a vida está difícil. Então, ela teve disciplina, conseguiu dinheiro e foi para fora do país. E a disciplina deve continuar, não deve baixar. E porque muitas pessoas estão a fazer esforço para migrar, isso é verdade. Eu andei num autocarro em Lisboa, que o único branco era o motorista. Era o motorista do autocarro. Todos éramos pretos no autocarro. Parecia que estávamos em África. Mas essas pessoas cada uma delas estava preocupada em não parar, em não ficar no patamar onde deixou. Contrariamente a outras pessoas que migram, e quando você vai lá para o Oriente, lá em Lisboa, muitas pessoas a dormirem debaixo da ponte, lá naquela área do Oriente. O que é que aconteceu? É estagnação da disciplina. Não pode haver estagnação da disciplina, porque senão voltamos a ter aquilo que nós chamamos de crise de identidade. Ok. A crise só é econômica quando anteceder a crise de identidade. Ok. A crise só é financeira quando anteceder a crise de identidade. Porque quando nós não sabemos o que somos, qualquer identidade para nós serve. Vai servir. E aí nós ficamos totalmente perdidos.
absorvemos tudo, ficamos sem discernimento. E o bocado que nós temos que gastar para alegrar as pessoas que nem estão interessadas com o que nós queremos apresentar. Então, isto é algo que nós vamos construindo, vamos erguendo ao longo do tempo, e é necessário que nesses 4 Ds da vida a disciplina não decaia. E o maior D de todos os 4 é Deus. Ok. Então, para que haja sucesso na vida, é mesmo disciplina. Doutor, normalmente, já falamos disso, mas importa enfatizar, normalmente, principalmente nós jovens, temos tendência de satisfazer até pessoas que não têm nada a ver conosco. Por exemplo, eu fiquei no meio de amigos, uma boa parte esteve a usar iPhone 12. E estava ali outro que esteve a usar um iPhone 6. E a pergunta do outro foi, pronto, eu não vejo necessidade de usar o iPhone 12, uma vez que o que eu faço no 6 é a mesma coisa que vocês estão fazendo no 12. Será que é essa disciplina que nós devíamos ter? Sim, na verdade... Gastar, nesse caso, com necessidade ou com prioridades. Isso é verdade. Eu costumo falar que o gasto, no caso aí, colocou a questão do celular e tal, né? O gasto é muito por aquilo que realmente necessito. Eu, por exemplo, não gasto muito com celular, porque, sei lá, eu não gosto muito de tirar fotografias. Então, para mim, um celular que tem WhatsApp está ótimo, mas eu gastaria mais no computador. Um bom computador, por quê? Porque é o que eu estou trabalhando, tá? Então, a grande dificuldade ali, o grande desafio é entender o que é passivo, ou seja, o que vai te dar mais despesa, o que não vai te dar retorno nenhum, e o que é ativo, que você eventualmente pode trabalhar, pode rentabilizar, pode ser uma fonte indireta de outra receita, tá? Então, muitas das vezes aí, não vou citar aí no iPhone, no celular de uma forma geral, a gente busca na versão recente uma funcionalidade que está na versão, talvez em 3 versões anteriores. E a gente acaba gastando por status, né? É aquela questão do valor agregado, né? Assim, o iPhone da última geração, ela tem muita coisa atribuída ali. Então o cara que está com, estamos no 16, o cara que está com o iPhone 16 hoje pressupõe que tem dinheiro, né? Ele tem status, tem glamour, tem ibope, tá? Mas a questão que se coloca é o que está por detrás disso? É o sacrifício da família? É a dívida? A gente volta na questão das dívidas, sabe? E se fosse no Brasil, é aquela compra com um parcelamento longo, onde você fica a vida inteira pagando 3 iPhones você que só teve um telefone. Então, a questão que se coloca é exatamente essa, questão de prioridade, tá? De novo, a gente volta na questão da disciplina, mas prioridade é acima de tudo. Se você está economizando, estamos numa crise, tem que ter prioridade. Nessa prioridade tem que ter disciplina e tem que ter uma grande decisão. Tem que ter decisão. É verdade, tem que ter decisão. Há decisão para escolher o que gastar, o que não gastar. Particularmente nós, em nossa casa temos uma máxima. Sempre que alguém sai de casa, assim, não importa a hora que vai sair, nos perguntamos, o que vai sair é para produzir ou para gastar? Ok? O que vai produzir vai ter retorno ou vai ter despesas? Então, por exemplo, eu sair e vim para aqui para o podcast. Vou produzir? Ok. Sim. Estou aqui a produzir uma imagem social.
estou aqui a produzir um capital social de reconhecimento e notoriedade. Não tem um valor inestimável. Agora, ontem nós estávamos para sair para ir à pizzaria. Aquela de criar a cultura de lazer com as crianças. E nós refletimos, voltamos a falar, vamos consumir agora. Mas é mesmo necessário. Nós fizemos um balanço rápido. Para esta semana temos fascículos para comprar, temos não sei o que para comprar, temos também o uniforme de educação física, temos para as crianças, temos aquilo. Então temos essas questões que estão no orçamento, é que nós tentamos refletir que são prioridades e que adiamos o lazer. Não significa que vamos viver de uma maneira muito dura, sem lazer. Por quê? Por uma simples razão: a vida está sempre a nosso favor. Tudo o que acontece na nossa vida está ao nosso favor. Imagina, nós estamos a respirar sem fazer nenhum esforço. Às vezes nem damos conta que estamos a respirar. É verdade. Porque a vida em si está ao nosso quê? Ao nosso favor. Ok. Então, se as coisas mais simples da vida estão ao nosso favor, conspiram ao nosso favor, você está a andar, há dias que você nem dá conta que estás a andar, porque você não faz muito esforço. Você está a ver? Há muitas pessoas que falam: olha, eu sinceramente, eu só te olhei, mas não te vi. Quer dizer, você nem faz esforço para ver. Tirando o Dr. Gideão, que pagou para nos ver, comprou os óculos, pagou para nos ver. Sim. Mas mesmo assim, ele consegue ver gratuitamente. Ok. Só pagou uma vez. Então, há que decidir, há que racionalizar o que vamos gastar, o que não vamos gastar. Como é que podemos adiar o desejo? Os desejos podem ser adiados. Não significa, volto a repetir, que vamos viver de forma muito apertados, muito a sacrificar demais. Essa até seria a minha pergunta, não? Porque geralmente as pessoas dizem que os economistas as pessoas dizem os economistas para de gastar sem quadro. Será que isso é verdade? Aproveitando o momento. Não, esta acusação é falsa. É falsa. Nós trabalhamos com a escassez. Ok? O economista, na sua essência, estuda a escassez a vida toda e lida com a escassez. A escassez é a falta de A, de B, de C e de D. Ok? Quando falta. Então, o economista vem aí para mostrar soluções de como melhorar, como otimizar ou como transformar a escassez em oportunidade de ter uma vida melhor. Por isso que os economistas vivem bem. Vivem bem. Ok. Não que as pessoas dizem. Não vivem tão mal. É assim, viver bem significa que é ter tranquilidade. Exato. Né? Viver Exato. bem não é ter muito dinheiro. Exato. Não é ter muitas posses, não é ter muitos fundos. É ter tranquilidade. Porque sabe que se a equação A e B vai levar a C. O economista estuda as equações lineares do primeiro, segundo e terceiro grau e convertido em vários problemas da vida. E essas equações são feitas em todos os dias. Olha, com isto vou adquirir isto e aquilo. E se isso falhar, vou ter isso. Essas opções, essas alternativas todas, é que nós estudamos e tornamos a vida mais leve possível. Não é pelo facto de ter muito dinheiro. E resolvemos as nossas coisas. É que, na verdade, também, complementando a ideia, a questão da economia foi tida meio que... O economista foi tido como tacanho, o cara que não larga, né? Que, na verdade, é uma, entre aspas, né? Uma adulteração do conceito, né? Porque a economia é exatamente isso, administrar a casa, né? A ideia de que nós temos recursos, mas temos desejos. Os desejos são ilimitados, tá? Então a questão que se coloca, o desafio do economista é fazer com que os recursos sejam distribuídos de acordo às necessidades da casa. Quando falo em casa, falo tanto casa como casa
local, né? Casa a casa. Casa como o país, né? A ideia do oiko, né? Tendo em conta, partindo do pressuposto de que o país é a nossa casa, o planeta é a nossa casa. Que bom. O Feliciano Luiz Fernando diz que estou ligado. Forças ilustres. Muito obrigado. Quero aqui lembrar aos nossos convidados que na quarta-feira, mais uma vez, estaremos aqui. Não te esqueça, quarta-feira, à mesma hora, às 18 horas, estaremos aqui. Agora, estamos já prontos a decair na reta final do nosso programa. Eu gostaria que o doutor passasse uma recomendação em casa, hoje, em que o litro de óleo está quase 3.000 kwanza, a pessoa gasta hoje, amanhã, mas o salário talvez é 35 mil ou 30 mil. Ainda está o prato de massa óleo tem que despejar, né? Talvez isso é os assuntos dos economistas, porque depois dizem que se calhar a sociedade não vê, eu passo mal, mas tem um pouco e não consegue gerir um pouco. Queremos aqui dizer que é preciso realizar esforços diante das dificuldades, consentir sacrifícios, não ter a ilusão de gastar muito e esperar e viver no Deus dará, no Deus proverá. Amanhã vamos ver o que é que vai acontecer, porque o dia da manhã está a vir, vai chegar mesmo, e quando chegar vai se lembrar dos prejuízos, do esbanjamento que teve no dia anterior. É importante ter essa consciência de consumir com racionalidade e conversar muito com as pessoas que estão ao nosso redor, porque a maior parte dos conflitos surgem quando não há diálogo, quando não há perspectiva de vida construída em comum e esquecemos de explorar o potencial que há nas pessoas que estão perto de nós. Por exemplo, as mulheres têm um potencial inato de gestão. As mulheres já nascem com isso, elas conseguem fazer um bocado tornar-se muito. Veja só o poder que elas têm. Elas transformam uma comida em refeição. Elas transformam uma casa em lar. Se você lhe dá uma casa, ela vai transformar em lar. Elas transformam, e isso vou dizer até para, não sei se temos crianças a nos acompanhar, elas transformam o esperma em criança, em bebê. Então elas têm o poder de potencializar tudo. As mulheres têm o poder de tornar as coisas pequenas em grande, mas isso passa do diálogo que nós temos com elas. Aquelas mulheres que esbanjam é por alguma frustração, ou por não serem ouvidas, mas elas têm esse poder de transformar as coisas pequenas em grande. O diálogo financeiro dentro do lar deve ser prioritário. E o orçamento do lar deve ser participativo. Estamos aqui a falar de orçamento, são dois elementos do orçamento: despesas e receitas. Começa na despesa, o que é que nós temos? Temos 100 mil kwanzas de entrada, ok, entrou 100 mil kwanzas. Como é que vamos gastar esses 100 mil kwanzas? Vamos gastar no A, no B, no C, no D, vamos ver todas as despesas e no fim vamos ver o que é que vai sobrar. Se a despesa for maior que as entradas, então vamos eliminar aquilo tudo que não faz falta imediato. E aí nós vamos ter um orçamento. Agora é só pegar naquele papel, cumprir aquilo que o Dr. Gideão falou, ir à praça com a lista. E quando o dinheiro acabar, é consumir o que se comprou. Tão simples quanto isso. Mas às vezes é difícil fazer isto. É difícil fazer isto porque sentar para escrever, ouvir que vamos comprar isso, aquilo, é difícil e não acontece. Mas quando não se cumpre isso, paga-se caro, paga-se na execução orçamental, porque vamos comprar o que nós não queremos. Existe muita armadilha do marketing. Muitas vezes nós vamos para o Quero, vamos para a Shoprite, vamos para qualquer mercado, acabamos de sair de lá com coisas que não pensávamos comprar, por falta desse planeamento. Estamos a sair com
estamos a sair com alguma coisa. Esse brinquedo, comprei que hora em minha vida? Já está lá em casa. É para fazer o quê? Então, viste aí a promoção, aquela publicidade. Compre um, leva dois. Está a chegar com 5 brinquedos em casa. Só tens 2 filhos. Então, evitamos ir com emoção nos supermercados, porque as pessoas estão lá a vender, as pessoas estão lá estudando como te convencer, como comprar sem você saber por que você comprou. Sem querer. Sem querer. Então, quando você tem lista, alguém está te convencer a comprar algo, você, não, isso não está na lista, não compro isso. Você já tem um direcionamento, né? Já tem um direcionamento e vai ser mais fácil não entrar em desespero, não entrar em conflito consigo mesmo. Ok. Muito obrigado, doutor Judinho. Assim mesmo. É muito interessante aí o ponto, a questão. Eu vou começar do ponto da lista, né? Não adianta apenas planejar se não vai seguir a risca o planejamento. Muitas das vezes a família pode até reunir, olha, temos um orçamento de X, ou temos um orçamento restrito, vamos combinar. O que vai ser comprado? Isso. E o que acontece muitas das vezes é que o dia a dia vai lançando uma letargia nesse controle, né? É aquela questão, a gente volta na questão da disciplina sem a firmeza, sem a constância, né? Então, planeje, né, o orçamento, tanto de entrada quanto de saída, e acompanhe esse planejamento mensalmente, periodicamente. Vê no período o que se comprou, era o que está previsto, era, e então e toca para o outro mês, tá? E outra coisa, um diálogo saudável familiar ou nas pessoas que nos rodeiam, ela será extremamente determinante para o sucesso deste controle financeiro, tá? Um controle financeiro sem um diálogo claro, franco, esse está afadado ao fracasso, porque é aquela história de um casal que em casa falta mesa e falta cama. Como não conversam, os dois têm salário, os dois compraram cama. E aí como é que fica, né? Então, esse controle inicial, sem a constância, sem o acompanhamento, ele é fadado ao fracasso. Eu remeto-me também inicialmente no ponto que a gente começou, que é a ideia de viver abaixo daquilo que é as tuas entradas. Gaste abaixo das tuas entradas. Por quê? Porque isso vai dar a possibilidade de você ter sempre um capital de reserva. Ok. Tá? Isso vai dar sempre a possibilidade de que você hoje economizou. Assim, não importa, o mais importante é o direcionamento, a direção e não a velocidade. Ok. Tá? E quando a gente pensa em economizar e tal, parece que a primeira ideia que a gente está pensando é um valor significativo. Então lá, eu economizei 50 mil kwanzas. Não importa. Hoje economizar 5 mil. Legal, tem 5 mil positivo. Isso é positivo, isso é legal. Então, se você vive abaixo do padrão das tuas receitas, você vai ter sempre esse remanescente. E isso vai te dar um capital legal para você ir subindo à medida que as receitas vão aumentando. Que bom. Estamos mesmo chegando na reta final da nossa programação, mas antes eu gostava que o Dr. Mateus enfatizasse aqui alguma introdução que o doutor fez. Dizia o doutor que há muita gente que deixa as lâmpadas acesas durante o dia e no final do mês tem que pagar por uma energia que talvez não poderia, tal água. Eu gostava que o doutor enfatizasse mais, porque também é o que eu faço, né? Há muita gente a fazer por aí. Doutor, então também tem uma importância enorme de termos que desligar as lâmpadas durante o dia. Sim, muito obrigado por devolver a palavra mais uma vez. A maior parte das coisas que nós estamos aqui a falar, o espectador já sabe, né? Coisa do dia a dia. Coisa do dia a dia, já sabe. Sim. Mas nós podemos aqui estimular o seu cumprimento, em vez de sempre adiar. Coisa que sabe que um dia vou fazer isso. Não, hoje é o dia.
para começar a tomar essas decisões. Ok. Aproveite a corrente de ar que entra pela janela e que é acompanhada pela iluminação. Dá para ficar em casa e vai respirar bem. Em vez de usar o AC, abre as janelas. Abre a janela, respira o ar puro. Desligue as lâmpadas, aproveite do sol, que é uma iluminação natural. Vai te poupar custo, vai te poupar pagar a luz no fim do mês. No caso do AC, ainda pode te causar pneumonia, outras doenças, e vais pagar mais. Então, é coisas que nós podemos evitar. E, conforme eu dizia, a maior parte das coisas que nós estamos aqui a falar, o telespectador já conhece. Mas queremos aqui dizer algo que talvez seja desconhecido. E voltamos a enfatizar os 4 Ds da vida. O primeiro D é decisão. Queremos que hoje, a partir de hoje, o caro espectador tome uma decisão de passar por cima de tudo o que tem adiado em termos de economia, fazer um orçamento, nem que seja um exercício pela mente, começar a poupar a luz, começar a poupar a água, começar a eliminar os gastos desnecessários, é uma decisão. Esta decisão deve ser acompanhada por uma determinação. Você tomou a decisão, tem que estar determinado que eu vou ter que fazer isto. E essa determinação, se for coletiva, todo mundo estiver envolvido, é melhor. Ok. O que é que vai dizer? Olha, eu decidi e amanhã vou começar a fazer. Ou hoje vou começar a fazer. É uma determinação. Tem que se levantar para começar a poupar. Tem que se levantar. Tem que fazer uma planificação sobre como evitar gastos supérfluos. Depois dessa determinação, ao repetir constantemente essas atividades, então vai te levar a uma disciplina. É o terceiro D da vida, porque vai ter que fazer as coisas de forma repetida, de forma assim, faseada, de forma metódica. Se é 17 horas que tem que fazer aquilo, vai fazer sempre. Por exemplo, para começar a ler um livro, se colocar um horário de começar a ler o livro e ler sempre naquela hora, às 17 horas, é claro que você vai ter disciplina naquilo. E essa disciplina vai ajudar a construir o seu caráter. E o último D, que devia ser o primeiro, é Deus. Tudo só acontece, tudo só vai acontecer, tanto a decisão, a determinação, a disciplina, se Deus estiver presente. Estes são os 4 Ds da vida que são muito importantes, que fortalecem a nossa vida, que nos conduzem, que nos tornam pessoas distintas e não entramos em conflito em termos de consumo, em termos de poupança, em termos de crise, e nós vamos ter sempre a perspectiva do copo meio cheio, não meio vazio, porque o homem que está no copo meio cheio é aquele que se lamenta de tudo, é aquele que, em vez de acender uma lâmpada, em vez de acender uma vela, amaldiçoa a escuridão. Ou seja, nunca está em condições de dizer que graças a Deus, nunca está em condições de agradecer, mas reclama o tempo todo. Ok. E as pessoas que reclamam são aqueles que murmuram. Aos ouvidos de Deus chega a murmuração. E lembre-se que o pecado da murmuração é que fez o povo de Israel caminhar por 40 anos no deserto. E se calhar só continuamos onde estamos porque agradecemos menos e murmuramos mais. Que bom, que bom. Doutor Gideão, os seus últimos conselhos. O Antônio Rufino Bambi diz que estou no ar, nosso muito obrigado. Doutor Rufino, estamos mesmo a terminar. Qual é o conselho que o doutor dá àquelas pessoas que só querem esbanjar? Cara, aproveite as oportunidades que você tem de economizar, tá? O que? Quando você vai para o mercado e vai comprar as coisas à vista, quando você vai para o mercado e vai comprar coisas, sei lá, avultadas e pagar na hora, você tem a oportunidade de ter um desconto. Essa oportunidade que estou falando. Aproveite essas pequenas oportunidades. Leve um tempo para juntar dinheiro quando você tem, sei lá, eu preciso de um computador. Não pegue agora, assim, o primeiro 120 mil que você achou, tá aí comprar. Então,
pega o dinheiro, vai economizando, vai juntando dinheiro. Então, quando você chega, você tem a oportunidade de discutir um preço, discutir um desconto e tudo mais, e isso vai te dar esses bocados que você vai juntando, vai te dando a oportunidade então de ter uma base financeira um pouco considerável, que isso pode ser escalável. Se você fazer isso como estilo de vida, aproveitando essas pequenas oportunidades que a vida te dá, essas pequenas oportunidades que a vida te dá, de comprar, de planejar as suas compras, você pode ter uma base financeira que pode te ajudar lá para frente. Viagens, por exemplo, viagem é uma decisão a longo prazo. Ninguém fala, puxa vida, eu vou para o Brasil. Ninguém está nessas condições. Puxa vida, me deu uma vontade, tem um óbito no Brasil, eu vou para lá. Não existe isso. Pelo menos. Não existe, mano. Não existe. É difícil. Eu estava no Brasil, faleceram 2 grandes pessoas na minha vida. Mas é aquela coisa, mano, você lamenta, você chora nas 4 paredes, sabes? E até aí, sabes? Não que essas pessoas não foram importantes, foram extremamente importantes, um deles foi o meu melhor amigo, mas cara, a gente chora e beleza. Então, planeja a viagem. E se você vai viajar, geralmente a gente vai viajar passeio, a estudo e tal. Se você comprar a tua passagem com 1 ano de antecedência, você pode conseguir uma passagem mais barata, né? Eu tenho alguém que eu chamo minha mãe, né? Estou abrindo esse parênteses. A minha mãe de coração, muitas das vezes eu falo assim, você viaja bastante, você tem dinheiro. Ele fala, não, meu filho, nem isso. É planejamento, sabes? Quando você chega no site, você vai dançando com as passagens, simulando o dia, tá? Eu vou para aquele dia, tá X, aí você volta, recua o dia de partida. Nessas danças que você vai fazendo, você pode calhar no dia, puxa vida, a passagem aqui está em conta, sabes? Então, são pequenas estratégias, são pequenos truques, são pequenos insights que ajudam a economizar, que te dão oportunidade de você estabelecer uma base financeira. Nós agradecemos. É muito importante saber o seguinte: antes de qualquer compra, convém visitar outros que oferecem o mesmo produto que podes encontrar a preço competitivo. Mas nesta é importante fazer uma equação da distância. Por exemplo, eu quero comprar um telefone ou quero comprar um microfone, né? Em Benguela custa 2.000 kwanzas e aqui no Ambo custa 5.000 kwanzas. Ok, quanto é que eu gasto ao sair daqui para Benguela? Isso também tem que ser colocado na equação. Não vai apenas comprar porque lá está 2.000 kwanzas, gastas tanto de 2.000 kwanzas de transporte. É verdade. Então, ao fazer uma compra é sempre importante fazer esta pesquisa. E as mamães sabem muito bem disso. Volto a falar das mulheres. Elas vão primeiro lá no contentor A, onde estão a vender o frango, vão no contentor B, vão no contentor C, vão na sócia A, na sócia B, e só depois tomam a decisão de fazer as compras. É um hábito muito salutar para ter algum remanescente, para economizar em meio da crise. Muito obrigado. Obrigado. Agora sim, estamos mesmo na reta final. Eu fiquei muito grato pela vossa presença. Dr. Gideão, foi um prazer lhe conhecer. Obrigado, o prazer é todo meu. Foi um privilégio conhecê-lo. Tá bem. Dr. Gideão, assim em curtas palavras, como tem se dito em termos miúdos, o doutor tem uma recomendação exata, sim, em poucas palavras, para o nosso telespectador, aquele que está em casa, talvez. Eu queria recomendar
aos meus amigos, aos meus colegas, a sempre se aperfeiçoarem na tua área. Leia um livro, assista um vídeo sobre alguma coisa que você está querendo fazer, e se aperfeiçoe, não fique parado. Muitas das vezes a gente entende, a gente acha que a formação são os 4 anos que passou, que eu fiz a graduação. Continue, se aperfeiçoe, não tenha condição de fazer uma pós-graduação, um mestrado, faça um curso rápido na tua área, ou seja, não fique parado, continue se aperfeiçoando. Obrigado. Doutor Mateus. Sim, eu rapidamente vou dizer o seguinte, não sei qual é a câmera, esta aqui, né? Sim. Caro telespectador, nós queremos dirigir-se a ti. Leia livros, pessoas já disse isso. Se não puderes ler um livro sobre economia, então viaje. Nas viagens há muita experiência, há muita troca de experiência, há muita cultura fervente no dia a dia. Mas se não viajares, não tem problema, não consegues viajar por falta de dinheiro, de planificação, então escute as pessoas, não se feche dentro de si mesmo, pensando que sabes tudo. Escute com atenção o que as pessoas estão a dizer, aproveite no máximo tudo o que eles têm para te dizer e tire lições para conduzir a sua vida, porque ninguém sabe tudo. Okay. E também ninguém sabe, não existe pessoa que não sabe nada. E é com estas diferenças que nos completamos, que nos tornamos seres humanos. Porque se ficares fechado no seu meio ambiente, no seu dia a dia, vai achar que a vida é só esta e nunca vais te libertar. Então, economizar em meio à crise envolve escutar muitas pessoas, estar disposto para mudar. Não diga que isto eu faço desde o tempo colonial e vou continuar a fazer isso. Não, esteja disposto para a mudança, estar aberto para novas aventuras. Só assim que você vai ser alguém útil para a sociedade. Mas para estar disposto para a mudança, primeiro tem que se esvaziar. Por exemplo, eu só consigo pôr mais água neste cantil porque ele está vazio. Mas se ele estiver já cheio, não vou conseguir pôr água. Pelo contrário, ele vai transbordar. Então, se você se esvaziar, achar que consegue receber algo de alguém, nem que for criança, vais ter a oportunidade de crescer mais. Muito obrigado. Nós, mais uma vez, agradecemos, eu e a minha equipe agradecemos pela vossa presença. Também para lembrar a nós telespectador que o nosso convidado, Mateus da Silva, também faz podcast com a página Mateus da Silva. Exatamente, vida, gestão em vida. Vida, gestão em vida. No próximo podcast vamos falar sobre isso. Por que ele criou esse tema? Vida é gestão e gestão é vida. E eu estou curioso por isso. É muito bom esse podcast. Eu já estive lá. Já estiveste lá. Tem conteúdo muito valiosos. Siga a rede dele no Facebook, é mesmo Mateus da Silva, TikTok Mateus da Silva, certo. Se não sei da YouTube, vida, gestão em vida. Vida, gestão em vida. Então vai até lá, visita ele, tem conteúdos ricos para nos ajudar bastante. Mais uma vez eu quero agradecer pela vossa presença, não sei se o Dr. da Silva tem nós aqui agradecemos. Tem um abraço. Obrigado. Desculpa. Sim. Agradecemos o convite. Foi uma honra enorme estar aqui no seu podcast. Já é muito conhecido aqui no Planalto Central. Queremos estender as nossas saudações ao pastor Andalica, que tem sido uma pessoa muito frequente. Exatamente. Que nos inspirou por aqui. Obrigado. Então, um podcast muito recomendável. Sim. E agradecemos pelo convite. Nós é que agradecemos. Muito obrigado mesmo por tudo, por essa oportunidade. Quero mandar um grande abraço aí para minha família inicialmente, a Tica e a Bélcia. Mas também queria estender esse abraço à Bélcia Community, que é um grupo de WhatsApp que assim, há uma conversa bem fluida, é uma galera que a gente começou assim do nada e tal, e a comunidade tem crescido. Então, aos meus amigos, meus colegas da Bélcia Community, é um grupo fechado? Não. Todo mundo pode participar, então quem quiser, quem tiver interesse,
pode mandar no chat. Acredito que o doutor vai nos fazer chegar a mensagem. Sim. Então, grande abraço a todos, e nós estamos preparando aí um evento que é uma live para o dia dia 9 de novembro, que é uma live sobre saúde mental e carreira e saúde mental. Vamos trazer 3 convidados internacionais. Estamos chamando de primeiro webinar, o Recalcule, que estamos trazendo aí 3 autores, 3 preleitores assim, de altíssima qualificação, e que vão nos brindar gratuitamente. E isso é uma oportunidade que apelo a todo mundo a participar. Muito obrigado aí pelo merchan. Nós agradecemos, doutor Fidel. Tem sido sempre assim. Quando estamos na reta final é quando as pessoas mais aparecem. Não sei porquê. Quero mandar um abraço a Aida Macento, diz que estão ligados, Menezes, Antônio, Herculano, Felicianos. Todos vós estão abraçados para dizer que temos mais um encontro marcado na quinta-feira desta semana aqui no nosso podcast. O Herculano e o Feliciano são da Belsa Community. Ok. É um prazer. Olha, a rede está lenta desde as 16 horas. Nós vamos voltar a repostar no Facebook este vídeo, então mantenha-te ligado. Amanhã, quando for 19 horas, vamos repostar o vídeo. Nosso muito obrigado e aquele forte abraço.